sim, pessoal, hoje o canal Sertão Acarú está na cidade de Mossoró Tabosa, bater um bate-papo aqui com meu irmão Salu, vereador da cidade de Mossoró Tabosa. Mas antes disso, quero que você deixe o joinha, compartilhe essa entrevista, bate-papo bem legal com ele. Meu irmão, seja bem-vindo ao canal Sertão Acarú. Quero agradecer pelo espaço, estamos aqui na sua mesa, tomando um café. Obrigado, viu? De nada, meu irmão. Deus abençoe. Eu é que lhe agradeço pelo convite, né? Do seu canal, Sertão Acaraú, que Deus te abençoe. Eu sou um acompanhante do seu trabalho, né? Um admirador. Hoje é muito difícil, né? Para nós, principalmente nós aqui das cidades pequenas. Mas que Deus continue te abençoando. Sei que você sempre está em Mossoró Tabosa, cobrindo outros eventos. E hoje eu me sinto muito feliz, lisonjeado da sua presença aqui na minha humilde residência. E para que a gente possa bater esse bate-papo bacana, falar um pouquinho da vida e da história do vereador, irmão Salu. Pronto, como a gente começa todo o programa, né? Vamos saber um pouco mais da sua história. De onde é que vem as suas origens? Fala pra gente aí, de onde é a sua família, onde foi que você nasceu, se criou, estudou, terminou os estudos. Fica à vontade. Pronto. Meu irmão, eu sou aqui de Mossoró Tabosa, natural daqui, nasci aqui, né? Ainda sou do tempo das parteiras, né? Nasci aqui em Mossoró Tabosa. Sou filho do seu Valdemar Dias Cavalcante, como é conhecido, seu Valdemar. Interessante que meu pai é natural de Tamboril, né? E na época migrou para cá a trabalho, né? Era um agricultor, depois virou comerciante e subsequente todo mundo da política e virou prefeito de Mossoró Tabosa, deixou uma grande história, um grande legado. A minha mãe é a dona Totônia, né? Eu sou filho do segundo casamento do meu pai. Meu pai, quando ele veio para cá, a primeira esposa dele era a dona Josefa Costa Cavalcante, conhecida como dona Zequinha. E desse primeiro matrimônio, eles tiveram 7 filhos, né? E graças a Deus, nós somos 11 da linhagem do seu Valdemar Dias, 7 da dona Zefinha, 3 da minha mãe, e teve um ainda das viagens dele aí, no seu caminhão aí, nas viagens de trabalho, que é o nosso irmão Silvio. E nisso nós somos 11 irmãos, assim, graças a Deus, altamente unidos, onde a gente está junto, onde a gente precisa, a gente se junta, né? Foi um cidadão que conseguiu mostrar para os filhos o verdadeiro sentido de família. Então, meus irmãos moram uns em Fortaleza, moram outro no Rio, que é o Silvio, moram uns em Boa Viagem, mas na hora que a gente precisa reunir, a gente consegue ali rapidamente, e nisso a gente mostra a força da grande história do legado do seu Valdemar Dias. E os estudos, você chegou a terminar aqui em Mossoró Tabosa, na cidade mesmo, como é que é? Quando a gente terminou os estudos aqui, naquele tempo era o segundo grau, né? Segundo grau completo. Eu sempre estudei na escola Governador Adalto Bezerra, né? Inclusive, na época era o governador do estado, e foi governador junto com meu pai, na época que meu pai era prefeito. Quando termina aqui, não tinha mais o que se fazer em Mossoró Tabosa, então você tinha que migrar para Fortaleza para estudar e também trabalhar, porque as condições eram poucas, né? Não tinha como ir para lá só estudar, fazer cursinho e tal, que muitos conseguem fazer hoje. Então, quando eu terminei meus estudos aqui, já ali beirando os 18 anos, 17 para 18 anos, fui morar em Fortaleza, trabalhar e estudar. Não consegui concluir meu ensino superior exatamente pelas dificuldades que a gente tinha na época, né? Mas é interessante ressaltar que hoje eu estou já cursando e quero me formar nessa área, até porque é uma área que eu gosto, né? Gestão pública, né? Interessante. Eu queria ser veterinário, na minha cabeça eu ia ser veterinário. E o mundo deu muitas voltas, hoje eu estou cursando gestão pública, se Deus quiser eu quero terminar e aí a gente consegue concluir o ensino superior. Então, ou seja, o seu desejo era ser veterinário. A profissão já é outra diferente, né? Já é outra diferente. Porque as consequências da vida me trouxe para o mundo da política, né? Nós também vamos já chegar nesse assunto. E aí hoje se faz necessário para ser um grande político, um grande homem perante a sociedade, você se preparar. E uma das coisas que a gente tem que se preparar realmente é com o conhecimento, através do estudo. Isso aí não resta dúvida. Certo. Irmão Salu, você hoje é casado, tem família, é um homem de Deus. Isso. Interessante, Ivanildo, você é um homem de Deus, né? Na cabeça de muita gente, todo mundo é um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus. E, de fato, nós somos. De fato, nós somos porque foi Deus que nos criou, independente de cor, religião, categoria, status de financeiro, enfim. Mas, quando a gente fala um homem de Deus, é porque nós somos cristãos, né? A gente é crente, eu já sou cristão há 17 anos, na Igreja Palavra de Cristo, ali junto com o Bispo de Deus. Casei lá, né? Sou obreiro há 10, 11 anos.
já sou diácono. Sou casado com a dona Keisla, né? Sou pai da Júlia, sou pai do Emanuel e tenho um rapaz, que é o Pedro Henrique, que é fora do meu casamento, mas que é um grande jovem que me dá grande orgulho, né? Esse já tem 24 anos, já trabalha com meu irmão na farmácia e tudo. Então, assim, a minha família hoje constitui-se em 3 filhos e uma esposa que Deus me deu, abençoada, maravilhosa, crente também, né? Eu costumo dizer que a Keisla é o meu porto seguro, é o meu pilarzão ali de todas as horas, é quem está me aconselhando, é quem está segurando na minha mão, é quem está me dando as opiniões para decisões que a gente tem que tomar difícil, né? E eu louvo a Deus na vida dela, pela pessoa que ela é, e por Deus ter colocado ela na minha vida, a dona Keisla. Vereador, há quanto segundo mandato, primeiro mandato, explica para a gente direitinho. Eu entrei na política, bacana isso, a sua pergunta. Eu entrei na política por um impulso e uma cobrança do povo de Monsenhor Tabosa, né? Devido à história do meu pai foi 2 vezes vereador, foi 3 vezes prefeito. Eu tenho uma irmã, a Glaucia Dias, que foi vice-prefeita aqui em Monsenhor Tabosa, chegou a ser prefeita também na época, no afastamento do prefeito atual. Eu tenho uma irmã que foi deputada estadual, Maria Dias. Tenho uma sobrinha que foi prefeita em Boa Viagem. Então, assim, a pressão nessa história da política dentro da minha família foi muito grande. E para completar ainda mais o grupo, a família da minha esposa, o meu sogro, seu Alberi, que é Alberizão, e o seu Raimundo Lameu foram vereadores. Seu Raimundo Lameu era um dos melhores amigos do meu pai, foi 3 vezes vereador na época da política junto com meu pai. Subsequente, o meu sogro assumiu a patente dele, né, de vereador da família, que são os Lameu, né, Brandão e Lameu. E aí, quando vem a junção dessas 2 famílias, entre eu e a dona Keisla, automaticamente eu entrei para o mundo da política e fui também abraçado por essa família maravilhosa que Deus me deu. E aí a gente vem aqui. Então, não tinha como fugir. Foi algo que foi afunilando e chegou um dia que disse, pô, tu tem que ser candidato a vereador, não tem jeito, né? E aí a gente tentou a primeira vez, não tivemos êxito, faltou 11 votos para a gente ser eleito. Eu agradeço demais a chance que o Jeová Madeiro, na época, me deu. A minha primeira eleição ela foi em 2016. Em 2016 eu não tive êxito, fiquei ali como primeiro suplente. Logo em seguida, o doutor Jeová Madeiro, que era o prefeito da época, me convidou para ser secretário de assistência social, a qual eu aceitei assim, com muito grato. Tentei desenvolver um trabalho na Secretaria de Assistência, dando o meu melhor, né? Acredito eu que consegui isso, tanto que na eleição de 2020, já no mandato do doutor Salomão, eu fui o vereador mais bem votado na história de Monsenhor Tabosa, né? Eu tirei aqui 1.208 votos, é um marco histórico para a cidade, nunca um vereador conseguiu essa votação. E aí, esse foi o meu primeiro mandato. O segundo, né, que eu tive o êxito. O terceiro, que foi esse agora, teve uma mudança de partido, teve algumas coisas que a gente, dentro da ideologia que a gente acredita e que a gente defende, acima de tudo, a seriedade da política, a honestidade da política, eu tomei a decisão de não compartilhar mais, né, com algumas atitudes do grupo que lá estava no poder e saí do grupo, saí da situação, entrei na oposição e enfrentei a política, né, já muito difícil, que você sabe, quando a gente muda de um lado para outro, você tem que mudar muita coisa, né? São novos eleitores, são novas pessoas, mas graças a Deus eu também consegui êxito. Tive uma votação um pouco menos expressiva, perdão, mas o importante é que eu consegui êxito. E o mais importante ainda é que isso não desmotivou o nosso foco e o nosso trabalho. Pelo contrário, nos deu mais um gás para que a gente, daqui para frente, construa uma nova história, uma nova vida política. Hoje, você pertence ao grupo hoje do prefeito ou não pertence, ou você é da posição? Essa pergunta vai gerar alguns comentários aí quando você lançar o vídeo. Eu fui eleito pela oposição, né? Deixo muito claro aqui onde eu me pronuncio, seja em eventos que eu esteja ao lado do prefeito ou não. Eu sou oposição, irei fazer sempre o meu papel de oposição. Agora, é importante que as pessoas entendam o que é oposição. Oposição é uma coisa, perseguição é outra, né? Então, eu fui eleito pelo Partido dos Republicanos, junto com o doutor Ailton. Sou oposição, me declaro oposição e sempre serei, até que me mostre o contrário. Porque a política, a gente tem que sempre fazer ela, meu irmão, e nunca fechar uma porta. Nunca. Você nunca pode fechar a porta da política.
porque nós vemos hoje, em todos os cenários, os adversários de ontem podem ser a aliança de hoje, né? Então, eu aprendi a fazer isso com meu pai, eu vi meu pai fazendo esse tipo de política, era uma pessoa que não tinha inimizade com ninguém. É fato, vou te contar uma história bacana aqui. O meu pai, quando terminava a política dele, ele saía da casa dele, independente de ganhar ou de perder, ele saía da casa dele, ia na casa do adversário, dava um abraço, pegava na mão e desejava boa sorte, entendeu? Então, assim, não tem como eu traçar ou eu pensar numa linha diferente dessa. É impossível. Era um homem muito duro, muito sério, muito direito, mas tinha essa virtude de reconhecer que perdeu ou que ganhou, né? E tinha, acima de tudo, a humildade de sempre estar lá procurando. Então, assim, foi um grande homem dentro de Monsenhor Tabosa. E eu venho seguindo essa linha, né? O prefeito atual é um amigo particular, é um homem de Deus, é um homem cristão. Assim como o doutor Jeová Madeira, também é um homem de Deus, é um homem cristão, foi prefeito, é um amigo particular meu. E isso, no contexto político, não pode mudar. Hoje, eu sou adversário do grupo do prefeito, mas somos amigos. Com isso, a gente consegue ter uma boa aliança na gestão. Eu estou ao lado para tudo aquilo que for bom para o município. Estamos discutindo, estamos conversando, traçando as melhores. E aquilo que não é bom, ao meu entendimento, eu dou o meu ponto de vista, eu dou minha fala, eu faço defesa, eu digo por que não estou votando no projeto A ou no projeto B, né? Porque não podemos, né? Mas um fato importante, pelo fato de a gente ser muito amigo, a gente sempre está conversando antes de levar qualquer assunto, né, à votação de Câmara, assim. Então, graças a Deus, a gente tem trazido isso, vem trazendo isso ao povo, perdão, mostrado uma nova estrutura e uma nova cara na política de Monsenhor Tabosa. Quero lhe perguntar fazer uma pergunta para você. Qual foi o desejo que veio você representar o povo de Monsenhor Tabosa? Então, meu irmão Ivanildo, como eu lhe falei na minha história, né, no pouco que eu trouxe, na verdade eu não tinha esse desejo. Te confesso que nunca me passou pela cabeça eu ser político. Mas as coisas aconteceram naturalmente, o impulso da família, o histórico político e tal. Só que, antes mesmo de eu ser político, isso quem me disse uma vez foi a minha esposa, e ela ora todo dia para mim sair da política, viu? Eu disse para ela que no tempo de Deus, o tempo não é o nosso, e eu obedeço muito àquilo que Deus fala com a gente. E eu já fazia e ainda continuo fazendo trabalhos voluntários. Deixa eu te dar um exemplo. A gente apoia uma casa de recuperação que tem por nome Vaso de Alabastros, né? E, infelizmente, a dependência química, ela assola o povo, seja ele em cidade grande, seja ele em cidade pequena. E Monsenhor Tabosa não era diferente. Então, através da igreja, a gente acolhia esses dependentes químicos, fazia uma base de tratamento aqui rápida, uma conversa, acompanhava ali uma semana, acompanhava 15 dias. Quando ele tinha o desejo de se tratar realmente, isso usando muito a palavra de Deus, até porque as casas evangélicas que a gente apoia, todas são ligadas à palavra de Deus, são casas evangélicas. E aí eu colocava essas pessoas num carrinho que eu tinha na época, e ia deixar lá em Horizonte, Fortaleza, né? Tudo com recurso próprio. Eu nunca pedi nada a ninguém. Às vezes eu pedi um combustível e tudo, porque nem toda vida eu tinha o dinheiro para ir. E, de uma certa forma, esse trabalho veio vindo. Então, quando eu decidi entrar na política, que a gente divulgou com muita gente, alguns amigos, a maioria das pessoas disseram: rapaz, tu já faz o que muitos não fazem. Né? Tu tem a origem, tu tem o legado, tu tem, que nem diz os mais velhos, né? O pedigree, tu tem o sangue nas veias. Tenta, né? Vai que dá certo. E aí eu tentei de verdade, assim, sem entender muito o grande poder que nós políticos temos na mão. Eu tentei mais por esse pensamento, não, eu vou porque se eu conseguir ser eleito vereador, vou ter como ajudar mais as pessoas e tal. Meu pensamento era muito focado nisso. Né? Como eu contei aqui na história, eu não tive isso na primeira, mas na segunda já tive. E cheguei com uma experiência de secretário, certo? Então, quando eu assumi meu primeiro mandato, que eu cheguei pensando uma coisa, lá foi algo totalmente diferente daquilo que eu imaginei. Né? A responsabilidade é muito grande, né? Nós temos que representar realmente toda uma população, principalmente a cidade que a gente mora, que a gente ama. E aí a minha visão de ser aquele vereador, queria fazer ali o básico, ela deu-se uma virada. Né? Eu assumi o compromisso de ser o vereador, queria fazer o que não estava sendo feito. E eu venho traçando esse legado.
Deixa eu te dar aqui um exemplo rápido. Eu sou um dos vereadores que mais atua na área da saúde, né? No nosso primeiro mandato foi muito puxado, porque o doutor Salomão pegou aqui em Monsenhor Tabosa uma saúde mais ou menos, né? Hoje a gente está um pouco melhor, mas ainda está longe daquilo que o cidadão precisa. Mas a gente tem que reconhecer que deu um avanço muito grande na saúde. Hoje se faz cirurgia em Monsenhor Tabosa, hoje se faz endoscopia, hoje nós temos vários profissionais da saúde, enfim, ambulâncias novas. Estamos conquistando, importante eu dizer isso na sua entrevista, através do meu trabalho, através do trabalho do prefeito, do deputado Marcos Sobreira, do deputado Jeová Mota, que também dá essas contribuições, o SAMU para Monsenhor Tabosa, né? Por que precisa de tanto apoio? Porque o SAMU ele não vem para a cidade a menos de 100 habitantes, cidade pequena, não vem. Então, para a gente conseguir, é necessário ir em Brasília pedir, trazer para o Estado, para depois o Estado, através do governo humano, destinar para aqueles municípios que estão lutando, buscando. Então, se nós não tivermos toda uma logística de parceria, não chegam os benefícios nos municípios pequenos. Isso é uma realidade, né? Então, assim, isso vai além do meu trabalho de vereador, mas eu entendi que tinha que fazer. Então, eu vou pedir ao deputado A, vou pedir ao deputado C, no meu caso aqui é o Marcos Sobreira, né? Fui no prefeito por várias vezes, fomos em Fortaleza, meu irmão Ivanildo, várias vezes, leva o documento, assina, traz de volta, leva de novo. Então, assim, eu estou te dando um pequeno exemplo de uma das áreas que eu atuo muito. Então, quando eu entendi que o político ele tem nas suas mãos o maior mecanismo, essa frase aqui eu escutei, inclusive, do atual prefeito, na época da nossa primeira eleição junta, a maior ferramenta de mudar, transformar as vidas das pessoas, aí eu me identifiquei na política. Eu digo, então, é aqui mesmo o lugar que eu tenho que ficar e ficarei até o dia que Deus permitir. E enquanto eu ficar, a minha motivação é essa, entender que é o maior mecanismo de transformar e melhorar a vida das pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo, né? Infelizmente, tem muitas barreiras àquilo que a gente pensa, mas tudo que a gente conseguir, tudo que a gente for atrás, realmente é para dar alguma vida melhor, dar alguma melhoria de vida para o povo de Monsenhor Tabosa. Esse é o real sentido assim, que existe no meu coração e que brota no meu desejo de continuar na política. Inclusive, pessoal, a gente estava tomando um café ali no centro, né? A gente estava com ele lá, onde no café o pessoal, irmão, isso é bom, né? Eu te disse lá, né? Deus ele foi tão maravilhoso na minha vida que eu sou salustiano, né? E Deus mudou minha identidade, ele tirou, ele botou irmão Salu. Dificilmente eu até ver Salu, é irmão. Então, assim, o que é isso? É uma transformação de vida realmente, né? Eu não vou nem relatar o que eu fui, porque não me interessa mais, já fui, já passou. Às vezes eu uso um pouco do meu passado nas minhas ministrações na igreja para orientar as pessoas a não cometer os mesmos erros que eu já cometi, mas eu gosto muito de dizer que do dia que eu entendi que a vida com Cristo, ela transforma e muda, aí eu gosto de falar. E essa eu consigo realmente falar assim com um sorriso no rosto, porque a palavra me garante que Deus tira do pó, tira do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. Então eu posso resumir com essa passagem bíblica que foi isso que Deus fez na minha vida. Me pegou lá do fundo, né? E hoje eu consigo sentar no meio dos príncipes, que significa os cidadãos de bem, significa ter uma família abençoada, significa ter uma vida digna, né? Isso eu digo que a maior prosperidade de qualquer homem é ter uma família abençoada e uma vida digna. Riqueza, luxo, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui não vai permanecer. É um momento, é até bom ali, aqui e tal, mas passa. Agora, família digna, filhos abençoados, uma esposa abençoada, você ser reconhecido na cidade que mora, né? Como você presenciou, você vai passando, as pessoas lhe cumprimentam, tem um carinho por você, e esse carinho ele se torna recíproco, isso não tem riqueza no mundo que pague. Tem dinheiro que paga, pessoal. Irmão Sal, a questão também você falou que tem que melhorar muita coisa aí no Monsenhor Tabosa. A sua visão hoje, como é que está o Monsenhor Tabosa hoje? Eu espero até que eu não seja mal interpretado na minha resposta, mas eu costumo sempre fazer diagnósticos de como está e como nós éramos. Eu não faço comparações do prefeito A, o prefeito B, o prefeito C. Mas
desde o dia que eu me conheço por cidadão, que a gente começa a ter entendimento para cá, Monsenhor Tabosa teve uma evolução. Isso é fato, né? Evoluiu. Claro que talvez, para mim, no meu ponto de vista, deveria ter evoluído muito mais. Mas, como eu acabei de te dizer, com a experiência que a política me deu, tem coisas que eu sei que ainda não foi possível, mas que a gente está correndo atrás e está lutando, né? Para que venha. Mas, por exemplo, quando o doutor Jeová assumiu Monsenhor Tabosa aqui em 2012, eu me recordo demais que era uma cidade que não tinha um visual bonito. Nós não tínhamos asfalto. Vou dar um exemplo bem clássico. O doutor Jeová asfaltou todo Monsenhor Tabosa. Ficou lindo, né? Todo mundo teve aquele... que foi uma novidade. Nós não tínhamos, né? Estou dizendo que ele foi melhor do que o ex-prefeito? Não. Estou mostrando algo que ele fez. Quando o Salomão... E aí fez muitas coisas também. Quando o Salomão assumiu, já pegando a patente do doutor Jeová, e que veio trazendo e tentando colocar a cara dele na administração dele, o legado dele na administração dele. Com isso, eu já posso falar com mais propriedade, porque eu fui vereador nos 4 primeiros anos e serei nesses 4 últimos até o dia que Deus quiser. A gente acompanhou e viu algumas evoluções também, como na área da saúde, evoluiu muito. Na educação, hoje nós somos premiados, não sei se o senhor chegou a acompanhar isso, em Brasília, né, com o presidente Lula. A gente apostou no canal aí também. Pronto, o Monsenhor Tabosa está nas 10 melhores, né, da educação infantil do Nordeste, meu irmão. Isso é um feito histórico. Quando o prefeito chegou aqui, esperaram ele aqui em frente à minha casa, no bairro Carrapicho, aqui na praça, fizeram a maior festa. Aí tem gente que diz, isso é bobagem. Não, é um reconhecimento de um trabalho, né? A gente tem que admitir que realmente teve essa evolução, né? E muitas coisas ainda mais. Eu vou te dar um exemplo, eu te dei o exemplo do SAMU, que é uma luta que engloba todos os vereadores, engloba o prefeito e tal, engloba deputados. Nós temos hoje em tramitação na Câmara, ele colocou, foi aprovado ontem, o calendário municipal, certo? Dos eventos, dos festejos. Irmão, isso não é simples? Não. Antes não tinha. Hoje virou calendário e projeto de lei. Então, quer dizer que naquele dia, naquela hora, tem que ter aquele evento. O comerciante vai se programar para o setembro, vai se programar para o janeiro, vai se programar para o Chitão, né? Antes era, será se vai ter? Será se não vai? Qual é a data? Tem ou não tem? De uma certa forma atrapalhava. Hoje é um calendário que se constitui com todos os eventos do município. Pode ser colocados mais eventos diante dos trabalhos, né? E nisso é uma evolução. É uma evolução. Hoje eu vejo um prefeito que olha para Monsenhor Tabosa como uma cidade que ele quer morar, que ele decidiu morar, que ele decidiu isso. Eu quero falar porque realmente é o que eu acredito. Eu poderia estar dizendo aqui para você que o prefeito não presta porque ele é meu adversário. Não. Ele ganhou, ele tem que fazer o trabalho dele, eu irei cobrar em nome da população de Monsenhor Tabosa, mas eu também, como cidadão e um homem de Deus, eu tenho que reconhecer. Isso é um fato, né? Inclusive é virtude, quem tem a questão do reconhecimento. Então, o que acontece? Hoje, eu vou dar um exemplo clássico. O filho do prefeito estuda na escola pública de Monsenhor Tabosa. Você entendeu? Poxa, isso ele poderia estudar lá em Fortaleza, como alguns que passaram fizeram. Mas não. Por quê? Porque a escola é boa, a educação é boa. E ele entende que ele, como cidadão e como prefeito, não é diferente de ninguém, né? Uma das coisas que eu digo muito para ele, igual, você tem cobrança a mais do que a mim, que sou vereador. Sempre nas nossas conversas eu digo isso para ele. Mas nunca esqueça o que eu não vou esquecer. Nosso patrão é o povo. Não tem jeito. Eles nos contrataram por mais 4 anos. Se nós não atender direitinho, pelo menos tentar fazer e mostrar que estamos tentando, eles vão nos demitir daqui a 4 anos. Então, vamos fazer o dever de casa para nós não ser demitidos. Na minha conversa com ele, eu digo muito isso. Então, assim, a evolução de Monsenhor Tabosa, desde o tempo que eu me entendo para o jovem, ela evoluiu muito, em todos os sentidos. Na cultura, né? Hoje eu quero ressaltar uma ação nossa, do prefeito, inclusive. Nós vamos ter agora, no final do mês, quero até convidar o seu canal, se você estiver disponível, o terceiro TUF, terceiro grande prêmio de corrida de cavalo de Monsenhor Tabosa. Hoje, Monsenhor Tabosa, o Prado de Monsenhor Tabosa, Raimundo Antero de Carvalho, é referência estadual. E essa data está no calendário do município.
Por isso que tem que ter o TUF nessa data, apoiado pela prefeitura, apoiado pelos vereadores, apoiado pelos criadores de cavalos da região. Vem cavalo de todo lugar, meu irmão, né? Então, premiação de R$100 mil, sábado corre os cavalos, domingo tem a final. Então, assim, o que é isso? É uma evolução, não tem jeito. Todos os anos, no último fim de semana de agosto, já está sabendo que tem o TUF em Monsenhor Tabosa. Quem não escreveu o cavalo nesse ano, já se prepara para escrever no próximo. E a evolução na cidade melhora. Os hotéis ficam cheios, o comércio bomba, tudo isso aquece. Então, é uma evolução, que antes não tinha, né? Posso lhe citar um outro exemplo, conversando com ele esses dias. Vai ser construído, em Monsenhor Tabosa, a pista de vaquejada. Eu gosto de vaquejada. Vai ser construída, com parque de exposição e, subsequente, um lugar de festas, né, para tirar a festa do meio da rua. É uma evolução, certo? Quando, eu vou já falar um pouco do esporte de futebol, quando eu fiz a primeira Copa Valdemar Dias, o nosso estádio era no terrão. Sempre foi um estádio muito bom e bonito, mas era no terrão. Na terceira Copa Valdemar Dias, já está no gramado. É uma evolução, né? Então, assim, eu tenho que admitir as evoluções. Falta muito ao que eu acredito? Sim. Mas a gente tem que reconhecer aquilo que evoluiu. É isso aí, pessoal. Hoje o Repórter Sertão está na cidade de Monsenhor Tabosa. Estou com meu irmão Salu, da cidade de Monsenhor Tabosa, vereador. Bater um bate-papo com ele aqui na casa dele, tomando um café aqui. Obrigado, vereador, viu? Obrigado mesmo de verdade. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que todo município quer saber. Você vai continuar na política, mais na frente pretende entrar com uma cabeça de chapa, disputar aí com uma prefeita da cidade, representar a sua cidade? Essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente, né? Como durante toda a entrevista que a gente deu, acho que expliquei bastante aqui como é o legado, né? E essa pergunta que o senhor me faz, muitas pessoas já me fizeram. E a resposta que eu dou para elas é a mesma. Eu irei continuar trabalhando, eu irei continuar sendo o irmão Salu, né? E não vou lhe dizer que esse desejo não tem no meu coração, porque aí eu estaria mentindo. É algo que eu almejo chegar. Mas eu tenho a consciência de que, para me chegar lá, eu preciso trabalhar muito, né? Preciso que as pessoas entendam essa nova conjuntura política que tem se formado, né? Mudou muito do tradicional para cá. E, acima de tudo, eu preciso da confirmação de Deus. Acima de tudo, eu não faço nada, eu não tomo decisão nenhuma sem ter a confirmação de Deus. Porque quando Deus confirma, irmão, até aquele que não quer que eu vá, vai me apoiar. Isso é fato. Então, quando Deus está no negócio, tudo acontece. Então, o desejo está no meu coração, isso não é segredo para ninguém, até pela história, até pelo, né, o desenrolar da minha vida, mas no tempo certo, na hora certa, eu tenho certeza que isso vai acontecer. É algo que vou continuar como vereador, vou desenvolver meu trabalho, vou continuar sendo o irmão Salu para todo mundo. Um fato que eu acho bacana de relatar, eu acho que eu posso relatar isso nessa tua pergunta. Existem políticos, né, que não quero falar mal de ninguém, mas eu quero expor o meu pensamento e a minha conduta. Existe político que ele entra na política, ele ganha, ele é vereador, ele é prefeito e tal, né? E após ele entrar na política, ele começa a procurar um rumo para ele, assim, de identidade, né? Eu vou apoiar a área do esporte. Aí o político nunca jogou uma bola na vida, não sabe nem quantos lados tem a bola, né? Beleza. Existe político que entra e tal. Não, eu vou, sei lá, aqui pensar, pronto, eu vou ser crente. Vou usar a gente, né? E assim, o irmão Salu não. Eu não pensava em ser político, por mais que nas minhas veias corra o sangue, quem me conhece sabe disso. E antes de eu ser vereador, eu já era evangélico, para a honra e glória de Deus. Foi lá onde eu virei homem, foi onde eu me transformei, ainda estou tentando cada dia mais melhorar. Antes de eu ser vereador, eu sempre fui jogueiro, como nós chamamos aqui no interior, sempre joguei bola, sempre fui apaixonado por esporte, né? Meu negócio é a bola mesmo. Depois de vereador, aí melhorou mais ainda, porque eu apoiei todos os esportes de modo em geral. Antes de eu ser vereador, eu sempre corri vaquejada, eu sempre gostei de cavalo, por isso que eu falei do TUF, né? Sempre fui criador, todos os anos eu sou agricultor, eu planto, eu colho. Então eu sempre fui isso. Eu não inventei ser depois. Então isso sou eu. Já era antes. Já era antes.
né? Antes de eu ser vereador, eu já era comerciante. Eu vou te contar um negócio interessante que tu não sabe, mas muita gente sabe. Meu primeiro comércio foi um carrinho de tapioca desse que a gente vê em Fortaleza, na calçada da loja que hoje é da minha esposa. Lá era um antigo Banco do Brasil, estava fechado, tinha sido explodido na época, e a gente precisava ganhar algum dinheiro extra porque eu era vendedor. E no meu tempo livre de manhã, eu vendia muito à tarde, vendia gel nas portas e tal, nos interior, vendia remédio nos interior. E aí eu digo, minha filha, eu tenho que arrumar um negócio durante a manhã para poder melhorar o negócio para a gente, né? Só era eu e ela, casado, não tinha os filhos ainda. E aí eu andando em Fortaleza, comprando meus gueguelzinhos para me vender aqui, comia uma tapioquinha lá, eu disse, eu vou botar um carrinho de tapioca desse lá na calçada do antigo banco. Está fechado. Aí ela sempre me apoiou em tudo, disse assim, tá certo. Cara, eu passei 1 ano e 6 meses com carrinho de tapioca. Todos os dias eu vendia 10 quilos de goma. Garrafinha de café, garrafinha de leite, empurrava meu carrinho, deixava lá aquela tapioquinha redonda com coco, né? Acho que você já deve ter comido. Fazia lá, terminava minha feira de 10, 11 horas, ia para casa com meu dinheirinho no bolso. Depois, a avó da minha esposa, a dona Rita Maria, nos deu um pontozinho que ela tem ali na frente da minha loja, para a gente botar uma lanchonete lá. Aí, realmente, eu montei uma tapiocaria top. A tapioca mais gostosa do Monsenhor Tabosa era a minha, e até hoje. Na próxima vez eu vou fazer uma para você. E aí, daí em diante, quando eu me candidatei a primeira vez, eu tinha um boteco de tapioca. Depois disso, foi que a gente criou coragem, o banco realmente saiu daquele ponto que hoje é a loja da minha esposa, e aí vendemos uma casa que a gente tinha, hoje a gente mora de aluguel, mas em nome de Jesus iremos construir a nossa, e aí colocamos a nossa loja, que hoje é o nosso Porto Seguro, né? A política é temporário. Então, o nosso Porto Seguro hoje é a loja onde a gente consegue se sustentar de lá, pagar todas as contas, sustentar a nossa família, enfim. Então, assim, eu sempre fui antes de ser vereador. É isso que eu quero dizer, né? Eu contei um pouco da história aqui do nosso comércio por isso. Porque, é como eu te falei, tem gente que entra e é eleito, e são todos merecidos eleitos, aí depois é que vai procurar, eu vou fazer o quê? Eu serei o quê? Como eu te disse, eu sempre atuei muito na área da saúde. Na época que eu fui secretário, a prefeita de Boa Viagem era minha sobrinha, e ela me ajudava muito lá em Boa Viagem. Eu fiz mais de 1.000 cirurgias de cidadãos de Monsenhor Tabosa em Boa Viagem, né? Certo? Porque a saúde daqui, na época, apesar do prefeito ser o meu prefeito, eu tinha votado nele, era precária. Eu era secretário, não tinha outro jeito, o povo me pedia, Aline, mande para cá, tio, que eu atendo. Eu tenho sangue de Monsenhor Tabosa, eu não posso deixar de atender o povo de Monsenhor Tabosa. E aí eu peguei essa identidade de cuidar, né? Então, atuo muito na saúde. Na época, eu fiz o meu primeiro secretário, fiz o meu primeiro campeonato numa quadra antiga. Nós tínhamos uma quadra aqui, que era o tamanho oficial. Fizemos a Copa Farm Vida, que era o nome da farmácia do meu irmão, Farm Vida em parceria com a Secretaria de Assistência, apoiado pelo Dr. Jeová, prefeito da época. Fizemos o nosso primeiro campeonato. Então, assim, eu sempre fiz tudo o que eu já faço antes de ser vereador. Depois que eu me tornei vereador, eu só ampliei mais aquilo que eu já faço. Então, essa é a minha identidade, que as pessoas de Monsenhor Tabosa vê e conhecem. Eu não criei um personagem, né? Eu me tornei vereador, agora eu tenho que ser desse jeito. Não, eu sou assim, né? Eu sou cristão e sou criticado porque eu ando na vaquejada, mas eu entro e saio da minha vaquejada sem perder a minha conduta. Eu sou cristão e sou criticado por muitos porque eu jogo um futebolzinho, mas vai lá olhar jogando, jogo duro, viu? Sou zagueiro, pesado, mas não sou maldoso, não tenho maldade, nem saio falando palavrão com ninguém, né? Eu sou criticado porque eu exponho muito aquilo que eu quero dizer. Mas, meu irmão, eu sou verdadeiro, não posso deixar para amanhã o que eu vou te dizer hoje, não. E em uma qualidade. Se eu tiver que te dizer, quem vai dizer sou eu, também não manda recado, não. Então, assim, é o irmão Salu, não posso mudar a minha conduta de ser para tentar conseguir um objetivo lá na frente. Eu posso até conseguir, criando um personagem, enganando e mentindo. Posso conseguir. Mas quando eu chegar lá, eu não vou permanecer, porque eu construí uma história em cima de uma base que não é sólida. E a Bíblia me ensina que aquela casa que é construída em cima da areia, no primeiro vendaval ela cai. Mas a casa que é construída em cima da rocha, que é a verdade de Deus, a verdade que Deus nos ensina, pode vir rocha, pode vir vendaval, pode vir redemoinho, pode vir guerra, que a casa se põe de pé. A base está sólida. Então, eu tenho construído a minha história aí. Doa quem doer,
posso fazer nada, mas a minha verdade ela sempre vai ter. E o meu ponto de vista eu sempre vou dizer. Eu acho que por aqui é melhor. Não sou obrigado a concordar com aquilo que eu acho que não é. Então, assim, como eu lhe falei, sou amigo de todos os políticos de Monsenhor Tabosa, né? Doutor Jeová, ex-prefeito, Salomão, atual prefeito, somos adversários, mas temos um respeito imenso. A base de vereador que foi eleita lá, graças a Deus todo, nós temos uma Câmara de parceiros, de amigos, com muito respeito um para com o outro, né? Então, por isso que eu te disse, a conjuntura política atual, ela mudou muito. Que antes era o seguinte, tu era lado A, tu era intrigado do lado B. Eu não sei se lá no Tamboril era assim, mas aqui era pesado o negócio. Hoje não dá mais, a política não cabe mais isso. Tá entendendo? A política não cabe mais isso. Então, assim, aí eu às vezes me alegro muito quando eu começo a raciocinar o seguinte, como meu pai, há mais de 40 anos atrás, estava evoluído na política. Como eu te disse, terminava a política, ele ia lá dava um abraço no adversário. Tanto fazia ter ganhado como perdido. Ele desejava uma boa gestão e continuava trabalhando ali para na outra ser a vez dele. Então, assim, não tem muito o que fazer. Vamos continuar nessa conduta, né? É uma linha que eu não abro mão, tá entendendo? É uma linha que eu não abro mão. Não quero mudar, não desejo mudar meu jeito de ser, certo? A não ser que Deus fale comigo e, ó, tu fez isso, é errado. Então, bora mudar. Essa tua conduta não está certa, então bora mudar. E se Deus disser, irmão, chegou a hora de parar, saia da política, amanhã eu estou indo à rádio, estou lhe procurando nas redes sociais, estarei me despedindo, gente, ó, a pedido daquele que é soberano e que manda na minha vida, chegou aqui, pronto. Por que isso, irmão? Porque todos os passos que qualquer homem der sem a presença de Deus, é poucos, lá na frente ele para. Isso aí é bíblico, não tem jeito. Sempre eu vejo na sua rede social, você fazendo aí, até nessa semana eu vi aí, você nos interior. Fala pra gente que trabalho é aquele que você faz aí no interior. Vou te dar um último exemplo agora, bem rapidinho. Essa semana eu tive numa farinhada lá na Lagoa de Santos, né? O que foi que eu fui fazer lá? Eu não plantei mandioca, eu não fiz nada. Eu fui lá ganhar um beiju. Mas eu aproveito o beiju que eu fui ganhar e aí eu visito, eu converso, eu escuto, né? Porque é isso, irmão, amizade, aquilo que eu tenho te dito muito. Aonde eu passo, irmão, a minha porta fica aberta para me voltar, certo? Vou te dar outro exemplo bem rapidinho. Hoje eu estarei no torneio lá na Várzea dos Bentos, quarentão, futebol quarentão, estou levando um time lá com o Jardelzinho. Por que o cara me convidou? Porque eu faço campeonato, ele é meu amigo do jogo, traz time para o meu campeonato, automaticamente eu levo, né? Então, essas andanças no interior, elas são trabalho político, ouvindo o pessoal, conversando, anotando as demandas, trazendo as propostas para o prefeito, apresentando nas câmaras as solicitações do interior, que de uma certa forma é pouco assistido, isso é uma realidade, não falando mal dos vereadores do interior, que a gente tem muito representante bom no interior, mas eles também não conseguem cobrir tudo, né? E aquilo que vai ficando vago, as pessoas vão vendo uma luz na nossa gestão e vai nos convidando e vai nos tratando aquilo que estão precisando, aquilo que necessita, e eu, como representante deles, independente de onde mora, se votou em mim ou se não votou, quem me conhece sabe que eu nem pergunto, eu apenas faço, e o resultado sempre tem. Então, assim, as minhas andanças nos interiores são essas, eu junto o útil ao agradável. Geralmente eu vou fazer algo que eu gosto muito, ou é um jogo de futebol, ou é uma vaquejada, ou é uma reunião, que agora nós tivemos há pouco tempo da reunião, nós criamos a Associação dos Criadores de Cavalo de Monsenhor Tabosa, né? Essa associação, ela tem por intuito fortalecer a corrida de prado, fortalecer a vaquejada, fortalecer o esporte equestre, pega de boi, onde tiver algo que envolva cavalo e gado, essa associação vai estar dando uma cobertura. Então estivemos lá também, dando a nossa contribuição, junto com o prefeito, ele esteve presente, junto com o irmão dele, o Júnior, e aí eu volto à história, é o que eu gosto de fazer com a política, né? Lá nós tivemos donos de parque de vaquejada, lá nós tivemos a presença de pessoas que criam cavalo, que tem áreas aqui em Monsenhor Tabosa, então sempre onde eu estou fazendo os dois, me divertindo um pouco, e também trabalhando como vereador. Essas minhas andanças nos interiores sempre são dessa forma. Eu vi também um vídeo que você postou aí na rede social sobre as colmeias, você falando sobre os criadores de colmeia aqui no Monsenhor Tabosa. Pronto. Monsenhor Tabosa hoje
produtor, um dos maiores, né? Não chegamos ainda no índice de maior, não. Produtor de mel do estado do Ceará, né? Então, nós já temos aqui uma cooperativa, que o presidente é o nosso amigo Garcia Abreu. E aqui na Serra, que é um lugar que a gente trabalha muito e conhece muito, eu fui procurado por alguns apicultores, no final da eleição, para que pudesse estar dando apoio a eles. O que acontece? Eles estão produzindo muito mel, e estão com dificuldades de armazenamento, de cuidado, de como fazer aquele mel ter uma rentabilidade boa. Estão sempre vendendo para algum atravessador. O primeiro passo para isso é criar a Casa do Mel em Monsenhor Tabosa, né? E aí, como eu acabei de falar, corri para Fortaleza, Marcos Sobreiro, estou precisando da sua ajuda. O que é essa, Lu? Eu fui procurado pela associação e eles estão querendo uma Casa do Mel. Pois vamos lá, já fizemos uma reunião em janeiro, já estamos vendo o local, né? Estamos aguardando agora o governo dar o sinal verde para a SOP vir, fiscalizar e começar a obra. O que é que a gente ganha com isso? Eu vou tirar os apicultores de Monsenhor Tabosa do atravessador, eles vão ter uma rentabilidade maior, certo? E o governo, que é quem está trazendo, através do deputado Marcos Sobreira, do deputado Romeu Aldigueri e do vereador Irmão Salu, a primeira casa de mel para Monsenhor Tabosa totalmente estruturada, com máquina vazadora, com todos os equipamentos necessários para que se venda um mel de qualidade. Irmão, e tu desenvolveu isso por quê? Porque alguém me pediu. Visitando a serra, como eu te disse, é o mesmo lugar que eu fui com o meu beiju, visitando a serra, conversando com os meninos, a maioria são amigos de infância, alguns estudaram comigo, outros jogam bola comigo. Quando eles me disseram a necessidade, eu já pensei na saída. E a saída mais viável é uma Casa do Mel, em parceria com o governo, com o deputado Marcos Sobreira, enfim. Então, é trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez, irmão Salu, vereador da cidade de Monsenhor Tabosa. Estamos aqui na cidade de Monsenhor Tabosa, batendo um bate-papo com ele. O assunto foi muito bacana, falamos de política, falamos aí de vários projetos, falamos aí do esporte que ele gosta, falamos também de religião, né? Graças a Deus. E para agradecer a você, quero que você deixe uma mensagem aí positiva para o pessoal que assiste a gente, para os seus eleitores, para o povo de Monsenhor Tabosa, deixar uma mensagem positiva para o pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigado pelo espaço, ter aceitado a entrevista aqui no Sertão do Acaraú, viu? Fica à vontade. Meu irmão Ivan, eu quero te agradecer, tá? Pelo convite que você me fez. Muito obrigado. Eu confesso que quando eu vi sua mensagem ali, eu fiquei preocupado. Digo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Por que disso? Mas isso é fruto de trabalho, é fruto de evolução. Obrigado por você nos seguir também, né? Sou seu seguidor, acompanho a sua página. Que Deus continue te abençoando com esse teu trabalho bacana que você faz. Não só para você, mas todas as pessoas que você já entrevistou sejam abençoadas através do seu canal, né? A mensagem, ela é uma mensagem de encorajamento, certo? O nosso Deus, ele diz que deserto não é morada, né? Deserto não é morada. E deserto na Bíblia significa luta, significa prova. E isso nós vamos ter todos os dias da nossa vida. Tem tempo que a gente está um pouquinho melhor e, de vez em quando, vem as lutinhas, vem os desertos. Então, a mensagem é simples. Não deixe-se abater pelo deserto. Nunca. Deserto não é lugar do homem e da mulher de Deus permanecer. Deserto é uma passagem. Agora, vamos aprender a passar pelo deserto, para que nós possamos, lá na frente, olhar para o deserto, tirar os aprendizados e executar. Então, para o povo de Monsenhor Tabosa, o que eu deixo é isso. Eu irei continuar trabalhando. As lutas são grandes. Eu nunca vou guiar tudo, nunca, mas nunca vou dizer o não, porque eu sempre estarei à disposição para estar ali tentando, né? Eu acho que a maior ação que eu posso te dar sempre, eleitor, cidadão e amigo de Monsenhor Tabosa, a maior ação é dizer que vai dar certo e tentar. Não deu, foi algo que Deus não quis que desse certo, mas a minha parte de dizer que vai dar certo, de correr atrás, eu sempre tenho feito. Então, o que eu queria deixar para todos vocês, te agradecer mais uma vez, que Deus abençoe nosso Monsenhor Tabosa, que Deus abençoe a sua vida, o seu canal, né? E que nós possamos a cada dia estar nos fortalecendo mais, né? A vida é muito rápida, ela passa muito ligeiro, e que nós possamos estar construindo uma história cada vez melhor. Isso é o que eu desejo para cada um de nós, para todos que estão nos ouvindo, e que Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo com ele aqui, né? Irmão Salu,
da cidade de Monsenhor Tabosa, vereador. Obrigadão, viu? Valeu, meu irmão. Tamo junto aí.